inicia a primeira trilogia do canal, falando da maior rivalidade da história da Fórmula 1, ou pelo menos uma das maiores. Ayrton Senna versus Alain Prost, um duelo que marcou os anos 80 e 90, com brigas dentro e fora das pistas, polêmicas, temporadas e corridas marcantes, onde até mesmo quem não viu sabe do tamanho dessa rivalidade. E nesse dia de hoje começaremos com o ano de 1988, o primeiro do duelo entre eles, falando sobre o que antecedeu tudo isso, como foi a temporada e o desfecho dela. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um documentário aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e essa é a primeira parte da trilogia Senna vs Prost. Primeiramente, temos que falar sobre o que aconteceu antes de 1988, principalmente entre Senna e Prost. O ano de 87 foi dominado pelas Williams, o carro mais forte daquele ano, equipado com os potentes motores Honda, e o título ficou com Nelson Piquet sobre o irregular Nigel Mansell. Antes disso, Alain Prost tinha sido campeão em 85 e 86, e naquele ano de 87 tinha se tornado o maior vencedor de corridas da história da Fórmula 1. Já era um dos maiores da história do esporte e seguia na McLaren. E por outro lado tinha um tal de Ayrton Senna, jovem, a maior promessa da época, que iniciou na Fórmula 1 em 84, mas em 85 na Lotus já venceu corridas. Em 86 brigou pelo título até a antepenúltima prova. E em 87 com a Lotus amarela fez uma temporada extremamente sólida. E foi então que, com uma excelente relação com a Honda e até com o ok de Alain Prost, Ayrton Senna assinou com a McLaren para 1988. E por que a Honda? Bem, os motores mais cobiçados do grid, campeões com a Williams, iriam para a McLaren. Assim estava formada a dupla Ayrton Senna e Alain Prost, que pilotariam um absurdo MP4/4 equipado com os motores Honda. E tá aí um dos maiores, se não o maior conjunto da história da Fórmula 1. Com isso, a McLaren era amplamente favorita e seria de fato. Assim, outras equipes tentariam brigar pelo vice e beliscar vitórias aqui e ali, como a Ferrari com ótimo equipamento e Berger e Alboreto nos volantes. A Lotus, com o atual campeão Nelson Piquet na equipe de contrato abundante, tentaria repetir o bom 1987. A Benetton vinha para brigar com Alessandro Nannini e Thierry Boutsen. Outras pequenas tentariam surpreender, como a Arrows e a March, essa com Adrian Newey como projetista. E por fim, a atual campeã Williams, que mesmo com Nigel Mansell caiu bastante de 87 para 88. Houve poucas, quase nulas mudanças de regulamento. Então vamos para o calendário. Ele teria 16 provas, começando no dia 3 de abril em Jacarepaguá, no Brasil, e terminando no dia 13 de novembro em Adelaide, na Austrália. O GP da Áustria saía do calendário por motivos de segurança, após as 3 largadas e o atropelamento de Johansson e o Servo em 87. O GP do Canadá retornava após o ano fora, e o GP do México foi para o início do ano. E assim, com 19 equipes no grid e uma McLaren pronta para dominar, vamos para 1988. Como tradicionalmente acontecia nos anos 80, o GP do Brasil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriria a temporada. E Ayrton Senna, em sua estreia na McLaren, já mostrava no sábado a que veio. Ele foi o pole position com mais de 5 décimos de vantagem para o surpreendente Mansell em segundo. Alain Prost largaria em terceiro, Gerhard Berger em quarto e o atual campeão Nelson Piquet em quinto. Mas no domingo é onde o bicho ia pegar de verdade. Em um dia não tão ensolarado no Rio, tudo estava pronto, menos para Senna. Na primeira largada, com problemas de câmbio, o Senna gesticulou com as mãos e a largada estava adiada. Não só ele, como outros carros tinham problemas. Assim, o brasileiro teria que largar de último dos boxes usando o carro reserva. Porém, essa manobra de trocar o carro era ilegal e passível de desclassificação. E agora sim, com Mansell em primeiro e Prost em segundo, a luz verde se acendia e começava 88. Alain Prost logo na primeira curva assumiu a ponta em Jacarepaguá e dali em diante só abriria vantagem. Enquanto ainda na primeira volta Mansell era ultrapassado pela Ferrari de Berger, mas aí começaria o show dele, do cara que largou do fundão, Ayrton Senna. Senna foi engolindo todo mundo, passando de passagem quem estivesse na frente. Ao todo foram 15 ultrapassagens nas primeiras 17 voltas, incluindo ultrapassagens em Warwick, Alboreto, Boutsen e Piquet. E na volta 17 já era o quarto. O homem estava on fire.
Berger. E com uma estratégia de uma parada, ele foi para a segunda após Berger parar. Enquanto isso, pilotos como Capelli, Patrese e Mansell diziam adeus à abertura da temporada. O Senna estava imparável, porém o dia não era dele mesmo. Ao parar, ele teve novamente problemas em seu MP4/4 e assim a sua parada foi de longos 32 segundos, caindo para a sexta posição. E logo em seguida foi desclassificado da prova por ter trocado de carro na largada. Senna estava fora da prova em casa, no Brasil, em um dia que aconteceu de tudo. Mau dia, mas o outro brasileiro ia bem. Na estreia pela Lotus, Piquet passou Warwick e depois Butsen para garantir o lugar no pódio. Enquanto lá na frente, com apenas 9 segundos de vantagem, Alain Prost venceu o GP do Brasil de 1988 em Jacarepaguá. A quinta vitória do Rei do Rio, no Rio. Gerhard Berger cruzou em segundo e Nelson Piquet era o brasileiro no pódio em terceiro em um bom início com a Lotus. E com somente 9 completando a prova, era encerrada a difícil abertura no Brasil. Após a abertura na América do Sul, a Fórmula 1 desembarcou na Europa rapidinho para a segunda etapa em Imola. E em solo italiano, a sacanagem foi legalizada. Ayrton Senna foi em pole position com 7 décimos de vantagem para o companheiro Alain Prost. Só que aí veio a diferença de Senna para o terceiro colocado, Nelson Piquet. 3,3 segundos de diferença. A McLaren estava sobrando. Momentos antes da largada, o carro de Alboreto ficou no grid. E ele largaria da última posição para a tristeza dos tifosi. E na partida, Prost largou muito mal e caiu de segundo para sétimo, mas claro, ele iria se recuperar, era inevitável. Em uma combinação de força do motor Honda e perícia, Prost passou Butsen, Berger, Patrese e por fim Piquet, assim voltando a ser segundo na volta 8. Porém, a distância dele para a Senna já era de 8 segundos. Assim, as principais brigas eram pelo pódio ou posições próximas. Berger, sofrendo com o consumo de combustível de seu motor turbo, perdia posições para Nannini, Butsen e até Mansell. E após Patrese ser ultrapassado pelas Benetton e pelo Mansell, Nelson Piquet começou a ser constantemente pressionado por eles, mas segurava na base do potente motor Honda e também na raça. Até que chega Mansell, que tinha largado em 11º, mas em ótima recuperação já era o quarto. Ele passou o Butsen, viu Nannini rodar e foi para cima de Piquet, onde conseguiu passar, mas foi reultrapassado e na volta seguinte teve problemas e abandonou. E agora era o alívio gigante para Piquet. Mas na frente, até tirando o pé no fim para salvar combustível, Ayrton Senna venceu o GP de San Marino de ponta a ponta. Alain Prost chegou em segundo, se recuperando da má largada, dobradinha da McLaren, a primeira. E Piquet chegou em terceiro, seu segundo pódio seguido com a nova equipe. Corrida movimentada com a primeira vitória de Senna com a McLaren. GP de Mônaco. Se você conhece a história dessa época, sabe que esse GP de 1988 específico é especial. Ayrton Senna ainda não era o rei do Principado, mas venceu em 87, foi pole em 85 e teve a histórica exibição de 84. Mas em 88, a mística da volta de outro planeta aconteceu. No sábado, Senna fez a volta perfeita, da qual ele mesmo disse que estava em outra dimensão. E assim, voando em Monte Carlo, o brasileiro colocou 1,4 segundos em Alain Prost. Uma das maiores voltas da história da Fórmula 1 e quase 1,5 segundos no companheiro de equipe. E então no domingo foi dada a largada. Prost mais uma vez saltou mal e perdeu a segunda posição para Gerhard Berger, enquanto Alex Caff batia na Sandevots. E Piquet, que não tinha Mônaco como seu forte, dava adeus na volta 2. Mas o controle total da corrida era de Senna, que abria volta após volta. Com 10 voltas de corrida, a vantagem já era de 13 segundos. Enquanto isso, Alain Prost seguia preso atrás de Gerhard Berger e ficaria assim por um bom tempo. Outra briga que rolava era pelo quarto lugar entre Nigel Mansell e Michele Alboreto, onde na volta 33 Alboreto ousou demais a ultrapassar e rodou o Mansell. O inglês estava fora da prova, enquanto o Patrese batia no retardatário a Lyon em um fortíssimo acidente. E Prost continuava em sua saga para passar Berger. Tentava passar e não conseguia. Era atrapalhado por retardatários até perder distância, mas após 53 voltas de exaustivas tentativas, ele enfim passou na Sandevots na volta 54. Porém, ali a distância em relação a Senna já era de mais de 50 segundos. O que ele não imaginaria é que Senna se desconcentraria e bateria na Portier. Ayrton Senna abandona a prova. Ayrton Senna na entrada do túnel. Ayrton Senna na volta 67 de 78 estava fora do GP de Mônaco, com mais de 50 segundos de vantagem. Uns dizem que foi porque a McLaren pediu para ele diminuir o ritmo, outros dizem que foi porque ele queria dar uma volta em Prost, mas a certeza é que Senna abandonou e irritado foi direto
direto para o seu apartamento. Alain Prost, que não tinha nada a ver com isso, abriu a última volta e venceu em Mônaco. Uma vitória que caiu no colo no mais líder do campeonato ainda, Alain Prost. A Ferrari completou o pódio com Berger e Alboreto, mas só se falava no vacilo de Senna que reverbera até hoje. Depois de América do Sul, Europa, o circo da Fórmula 1 desembarcava na América do Norte, mais precisamente no México, onde devido à altitude a expectativa era de domínio dos motores turbo de McLaren, Ferrari, Lotus e até mesmo Erros. E isso se confirmou, Ayrton Senna conquistou mais uma pole, com folga sobre Alain Prost o segundo. E o carro com motor aspirado melhor colocado era Alberto de Nannini na 8ª posição, a 3.2 segundos do pole Senna. Só que no quali tivemos um susto, o fortíssimo acidente de Felipe Alliot após a peraltada. Por sorte ficou tudo bem, ele foi liberado para a corrida. No domingo a primeira largada foi abortada pois Nannini ficou no grid. Mas se Prost largou mal em Imola, Senna largou mal aqui. O brasileiro saltou mal e perdeu posições para Prost e Piquet na partida, onde passou seu compatriota na peraltada na primeira volta ainda. Porém Alain Prost já tinha aberto 2 segundos sobre ele. As Lotus eram P3 e P4, mas não duraram muito tempo ali. Berger passou na Kajima e depois Piquet em uma bela manobra na curva 1. Enquanto Alboreto passava o japonês também. E para piorar, elas nem durariam a corrida inteira. Nakajima, com problema de motor, saiu na volta 28. E Piquet na volta 57, quando era o quarto. Berger até estava chegando em Senna, a diferença chegou a ser de 3 segundos. Mas devido ao aviso de que o combustível estava baixo de forma equivocada para Berger, o austríaco tirou o pé. Mas no fim, acabando com Ayrton Senna e solo mexicano, Alain Prost venceu uma prova perfeita no Autódromo Hermanos Rodrigues. O francês não deu a mínima chance para o brasileiro. Senna completou a dobradinha na McLaren e Berger fechou o pódio. E nenhum dos carros de motores aspirados pontuou no México. E a classificação após 4 corridas estava desse jeito que vocês estão vendo. Prost líder. Berger era o segundo, enquanto Senna era o terceiro, a 18 pontos do líder francês, 2 vitórias de diferença. O Berger era fogo de palha ali, mas Senna precisaria reagir o mais rápido possível para alcançar o bicampeão Prost. Agora o GP é o GP do Canadá, cujas mudanças foram feitas no circuito. A reta de largada e chegada e os boxes que até 86 ficavam logo após o hairpin eram posicionadas onde estão até hoje, logo após a chicane do Muro dos Campeões. E assim como no México, no quali tivemos uma batida forte justamente nessa chicane. Derek Warwick rodou, voou na zebra e bateu onde hoje é o Muro dos Campeões. Ele chegou a ficar desacordado, mas foi liberado para a corrida. E o pole sem surpresas foi ele de novo, Ayrton Senna, na 5ª em 5 corridas. Prost novamente era o segundo, mas na largada ele deu bote. O francês saltou melhor que o brasileiro e virava líder outra vez na nova curva 1. No começo de prova, as Benetton mostravam força, ultrapassando as 2 Ferraris de Alboreto e depois Gerhard Berger, e fazendo terceiro e quarto com Butsen e Nannini. Porém, Alessandro Nannini quebrava na volta 16. Mas a briga que importava era na ponta, onde Ayrton Senna colou em Prost e fez uma bela ultrapassagem por dentro no hairpin. Na volta 19, Senna liderava no Canadá. Nesse que era o primeiro duelo deles na pista na temporada. A partir daí, Senna abria vantagem, enquanto mais atrás rolava um festival de quebras da zona de pontos. Quebraram Gerhard Berger, Nigel Mansell, Michele Alboreto e até mesmo Philippe Streiff e Andrea De Cesaris, que figuravam nos pontos naquele momento. Uma corrida de sobrevivência. E assim, controlando a corrida, Ayrton Senna venceu o importante GP do Canadá para tentar iniciar a retomada no campeonato. Prost foi o segundo, mais um 2 da McLaren. E o belga Thierry Boutsen, que sempre dava bem no Canadá, foi o terceiro. Senna vencia e convencia, mas será que isso iria continuar? Do circuito Gilles Villeneuve para as ruas de Detroit, vamos para o GP de Detroit nos Estados Unidos. Prova em que Ayrton Senna venceu em 86 e 87. Infelizmente, os sábados seguiam amaldiçoados. Ivan Capelli bateu no muro dos pits no treino de sábado, quebrou seu pé esquerdo e estava fora da corrida. Com isso, Nicola Larini, que não tinha se classificado, iria largar. E sem surpresas, Ayrton Senna conquistou sua 6ª pole em 6 corridas, agora em Detroit. Mas a surpresa viria atrás dele, onde Alain Prost largaria somente em quarto, atrás das 2 Ferraris.
Ferraris. E no domingo, Senna manteve a ponta, enquanto a situação piorava para Prost, que perdeu a quarta posição na volta inicial. Mas as coisas voltaram para a normalidade logo depois, quando ele passou Butsen, Alboreto e também Berger para ser o segundo. E a corrida das Ferraris foi do céu ao inferno. Primeiro, Berger teve o pneu furado, parou e estava fora da corrida. E depois Alboreto foi rodado por Nannini e caía para o final do grid. Enquanto isso, eis os abandonos, como Ricardo Patrese e o brasileiro Maurício Gugelmin por quebras, Nelson Piquet por rodada mais o abandono de Detroit e Derek Warwick por batida. Mas com 38 segundos de vantagem, até podendo ostentar um pit stop, Senna venceu o GP de Detroit, a sua terceira vitória seguida no estado de Michigan, pista de rua que fazia sua despedida da categoria. Alain Prost completou a quarta dobradinha da McLaren no ano, a terceira seguida, e Thierry Boutsen pela segunda prova consecutiva foi ao pódio de Benetton. Duas vitórias em sequência para o brasileiro e agora a diferença caiu de 18 para 12 pontos. Depois de 3 corridas seguidas nas Américas, a Fórmula 1 chegava na França, no circuito de Paul Ricard, corrida da casa do líder do campeonato. E Alain Prost já começou o final de semana surpreendendo o invicto nas poles a Ayrton Senna. O francês, pela primeira vez no ano, conquistou a pole position, a primeira de um piloto que não é chamado Senna. O brasileiro fechava a primeira fila quase meio segundo atrás de Prost. E eis uma situação incômoda para a Ligier, equipe francesa da casa. Eles não conseguiram se classificar com Arnoux e Johansson e não iriam largar na prova local. E no domingo, ambas as McLaren mantiveram suas posições de partida, Prost P1 e Senna P2. E a corrida não foi boa para Boutsen, que pegou o pódio nas duas últimas corridas, mas teve problemas e precisou abandonar voltas depois. Gerhard Berger rodou quando era o terceiro e precisou ir aos boxes para trocar os pneus. E então ele deu um entretenimento na prova. O austríaco passou na pista Nannini e também Piquet para ser pelo menos o quarto colocado. Só que a briga pela vitória estava em aberto, com Prost cerca de 1 segundo à frente de Senna. O brasileiro foi o primeiro a parar e com o undercut ultrapassou Prost após as paradas com 3 segundos de vantagem sobre ele, mas isso estava longe de acabar. Prost mais rápido foi se aproximando e Senna encontraria um obstáculo, os retardatários. Primeiro o brasileiro fritou tudo e depois foi atrapalhado após a reta Mistral, e Prost não pensou 2 vezes, passou e voltou a liderar o GP da França. Na volta 61, Prost, que perdeu a liderança nas paradas, recuperou graças aos retardatários. E assim vencia o seu GP de casa 31 segundos na frente de Senna, com pole e volta mais rápida. Ayrton Senna chegava em segundo, ele que não tem um retrospecto bom na França, e Michele Alboreto fechava o top 3. Prost, após 2 vitórias de Senna, conseguia ao menos o respiro ainda mais dentro de casa. No GP da Inglaterra, em Silverstone, o roteiro do final de semana começaria de uma forma bem pouco familiar. As McLaren instalaram uma nova carroceria em seus carros para as pistas de alta velocidade, mas não deu muito certo. Em treinos repletos de rodadas, incluindo 2 de Ayrton Senna na mesma curva a Stowe, quem fez a primeira fila foi a surpreendente Ferrari, com Gerhard Berger na pole e Michele Alboreto em segundo, a primeira e única não pole da McLaren naquele ano. A segunda fila tinha Senna e Prost. Na terceira fila, as surpresas Gugelmin e Capelli, ambos da March, um quali dos mais surpreendentes daquele ano. E então veio o domingo, onde uma forte chuva caiu em Silverstone, e assim teríamos a primeira corrida com chuva desde 1985 na Fórmula 1. E uma chuva torrencial, as Ferraris largaram bem, com Senna em terceiro e Gugelmin em quarto, enquanto Prost largava muito mal e caía para a 11ª posição. Só que rapidamente começou o show de Ayrton Senna na chuva. Na primeira volta ele já passou Alboreto, e na volta 14 ele ultrapassou o Gerhard Berger ao mesmo tempo que dava uma volta em Alain Prost, e assim liderava em Silverstone. E de segundo para trás o bicho pegava completamente. O brasileiro Gugelmin era ultrapassado por Mansell e Nannini. Nannini, que depois rodaria, recuperaria as posições perdidas de Gugelmin e Mansell, e após isso rodava novamente. Alboreto era ultrapassado por todos e caía de terceiro para sexto, e depois sairia de vez da briga quando a Ferrari arriscou os pneus slick, o que não deu muito certo. Uma prova movimentadíssima na Inglaterra. Enquanto isso, Alain Prost, que ia fazer uma corrida desastrosa na 16ª posição, ia para os boxes, recolhia e desistia da prova. O francês jogou a toalha e aí estava a chance de Senna. Berger, que era o segundo, sofria com o consumo de combustível, e assim era ultrapassado por Mansell, por Nannini, por geral, até cair para a 9ª posição na última curva da última volta após a gasolina acabar de vez. Corrida para a Ferrari esquecer e que era tão promissora. E na frente, dominando na pista molhada, Ayrton Senna vencia
vencia o GP da Inglaterra. Um domínio absurdo de quem sabe muito pilotar na chuva. Mansell em casa completou em segundo após largar de 11º e Nannini fechou o pódio. Agora a diferença de Prost para Senna, que era de 15 pontos, caiu para somente 6 pontos. Abre o olho, Prost. Em Hockenheim, na Alemanha, após a vitória dominante de Senna e a decepção de Prost, as coisas voltaram à normalidade no sábado. Ayrton Senna, após 2 largadas fora do primeiro posto, largaria na pole em Hockenheimring. A primeira fila tinha Prost, seguido de Berger e Alboreto, mas no domingo veio ela novamente, a chuva, e mais uma vez forte. Só que a chuva parou antes da largada, e a dúvida pairava no ar: largar de slicks ou largar de pneu biscoito? A maioria largou de pneus de chuva, e assim a largada foi dada com Senna mantendo a ponta e Prost caindo para quarto. Nelson Piquet, que arriscou largar de slicks, rodou e bateu na barreira de pneus da Ostkurve. Fim de prova para o brasileiro. E Prost tentava recuperar posições. Na volta 8 passou Nannini, na volta 12 voltou a ser segundo após passar Berger. Porém, Senna já estava 12 segundos na frente, e inclusive com sustos. Quando aliou de slicks, rodou bem na hora em que ele estava dando volta. Um flashback de Piquet e Salazar passou na nossa cabeça, mas pouca coisa acontecia na Alemanha, como os abandonos de Mansell e Patrese e a rodada de Alain Prost, que não mudou nada no fim das contas. E de ponta a ponta, mais uma vez, Ayrton Senna vencia a segunda seguida, a segunda na chuva. Alain Prost, 13 segundos atrás, foi o segundo, e Berger, 52 segundos atrás, foi o terceiro. Essa que foi a prova com mais pilotos completando no ano, 19 no total. Surpreendente ainda mais na pista molhada. A diferença, que era de 15, caiu para 6, agora era de somente 3 pontos. Eles até brincaram ali depois da corrida, mas Prost, ele tá chegando. Na travada pista de Hungaroring, Ayrton Senna tinha ali a chance de tomar a ponta do campeonato. Bastava uma simples vitória. E como dito, em uma pista travada, os motores aspirados puderam mostrar sua força, no qual as 4 primeiras posições tiveram 4 equipes diferentes. Senna na pole de McLaren, Mansell em segundo de Williams, Butsen em terceiro de Benetton e Capelli em quarto de March. Essas 3 últimas com motores aspirados. E Alain Prost, líder do campeonato, largaria somente da 7ª posição. E na largada húngara, uma repetição das últimas largadas. Apesar do bom salto de Mansell, Senna manteve a P1, enquanto Prost caía de 7º para 9º. Só que Senna segurava todo mundo em uma grande filinha, enquanto seu companheiro de equipe e rival no campeonato escalava o pelotão. Prost já tinha ultrapassado Gugelmin, Capelli, Berger e Nannini e era o 5º colocado. Mansell, que estava colado em Senna, errou sozinho, rodou e caiu para 4º. E Philipp Streiff, que tinha recém trocado a asa, teve o pneu solto no momento de perigo. Alain Prost, após isso, se aproveitou da força do motor turbo da Honda. E na reta principal passou Mansell, Patrese e Butsen e era então o 2º colocado. Senna estava a cerca de 1 a 2 segundos na frente, mas Prost o alcançou. E na volta 49, atrapalhado por retardatários, Senna sofreu o ataque de Prost na curva 1, que chegou a passar, mas tomou o X do brasileiro. E a pressão continuava, o francês tentava ultrapassá-lo. E assim seguiu até a volta 76 e última na Hungria, onde por apenas meio segundo de vantagem, Ayrton Senna venceu o GP da Hungria sobre Alain Prost. Uma chegada emocionante e um duelo emocionante em Hungaroring. Quem fechou o pódio foi Butsen, que sempre vai bem na Hungria. E depois dessa grande batalha, temos o novo líder, Senna passa Prost. Ambos estavam empatados 66 pontos para cada um. E com 6 corridas para o fim, tudo poderia acontecer. Só que uma coisa era certa, Senna se recuperou e agora segura ele. Depois da Hungria, a Bélgica em Spa-Francorchamps, um dos templos da Fórmula 1, onde o fim de semana já começou com uma notícia triste. O comendador Enzo Ferrari, fundador da gigantesca Ferrari, havia falecido no dia 14 de agosto, 14 dias antes da corrida na Bélgica. E óbvio, isso foi um momento de muitas homenagens na Fórmula 1, para esse cara que foi de extrema importância para a categoria e, é claro, para a Ferrari. E um piloto ficaria ausente para o GP da Bélgica, Nigel Mansell, da Williams, devido a uma catapora que ele pegou de seu filho, com o agravante de ter corrido com essa catapora no calor húngaro. A sua situação piorou e ele ficaria fora dos GPs da Bélgica e da Itália. Com isso, Martin Brundle o substituiria nesse GP da Bélgica. E aí vem a polêmica dos setups de Ayrton Senna e Alain Prost. Prost dizia que Senna roubava os seus setups durante todo o ano. E isso teria começado no GP do Brasil, quando o carro reserva tinha um acerto de Prost e Senna gostou. Mas Senna negava isso. Dizia que algumas corridas isso acontecia, outras não, mas que era normal eles compartilharem seus setups. De qualquer forma,
eles optaram por dois ajustes bem distintos. Senna iria com mais downforce e Prost de última hora decidiu ir com menos downforce. E com a forte chuva que caiu no sábado, os tempos foram os de sexta, com Senna pole de novo e Prost em segundo. Destaque para Brundle, que foi mais rápido na sessão com chuva. No domingo, Senna saltou muito mal e Prost tomou a ponta, mas o troco viria de forma rápida. Senna saiu muito mais rápido na Eau Rouge Radion e passou Prost de passagem na reta Camel. A liderança de Prost durou muito pouco. O francês chegou a ser ameaçado por uma Ferrari, mas as McLarens abriam. Enquanto mais atrás, batalhas iam acontecendo, e o show estava sendo de Ivan Capelli. O italiano da Martin passou Gugelmin após um erro e fez belíssimas ultrapassagens em Patrese e também em Shiver. Abandonos rolavam, Berger e Alboreto, as duas Ferraris, quebravam. Nakajima, companheiro de Piquet em grande corrida, também. Mas a briga pela P4 estava pegando fogo. Piquet não aguentou a pressão e foi ultrapassado por Nannini, assim como também passou Capelli. Enquanto na frente, Ayrton Senna com 30 segundos de vantagem vencia em Spa, a sexta nas últimas 7 corridas. Ninguém segurava Senna, nem Prost, que foi o segundo colocado. A 11ª vitória da McLaren no ano, 100% de aproveitamento com 7 dobradinhas. O pódio foi completado por Murtsen de Benetton, mas com asterisco. Ambos estavam sendo investigados por uma irregularidade nos tanques de combustível da Benetton. E assim, após a temporada terminar, Murtsen, o terceiro, e Nannini, o quarto, foram desclassificados. O último lugar no pódio então ficou com a Martin de Ivan Capelli. De 14º para terceiro, o primeiro pódio da equipe desde 1976. E a McLaren conquistou seu título de construtores com muita antecipação. Que fim de semana movimentado em Spa. Enfim, a 12ª etapa da temporada de 88, o GP da Itália, em Monza. Um fim de semana na casa da Ferrari, em frente aos tifosi, mas que tinha tudo para ser mais um domínio da McLaren. Na Williams saía Brundle e entrava Jean-Louis Leclerc para o lugar de Nigel Mansell, ainda com catapora. Olho nesse nome. E Prost estava em uma situação difícil. Ele estava 3 pontos atrás de Senna. Porém, o brasileiro tinha 2 abandonos contra 1 do francês. E tinha 3 vitórias a mais com os descartes vindo aí. O que fez Prost dizer após o GP da Bélgica que o campeonato para ele tinha acabado. Que não conseguia se ver vencendo todas as corridas e se tornando campeão, dado o nível de Senna. Mas o fim de semana começou de um jeito típico. Pole position de Senna e segundo lugar de Prost. Os turbos mostravam a sua força, com as Ferraris na segunda fila e as Arrows na terceira. Na largada em Monza, Prost saltou melhor que Senna, mas o brasileiro retomou a P1 na variante. A partir daí, Ayrton Senna começava a abrir sobre Prost, enquanto o francês tomava uma leve pressão da Ferrari de Gerhard Berger. Mas essa pressão acabou durando pouco. As Lotus sofriam em Monza, Piquet rodava e abandonava, e Nakajima saía com uma quebra. Mas Alain Prost ia se aproximando, onde a diferença para Senna caiu para cerca de 3-4 segundos. Porém, na volta 30, as coisas começaram a azedar para a McLaren. Alain Prost repentinamente ficou 9 segundos atrás de Senna e seu motor apresentava um ruído estranho. Era um problema em seu motor, onde 5 voltas depois Berger chegou e passou. Prost foi para os boxes e era fim de corrida para o francês. A primeira quebra da McLaren no ano. Eis uma oportunidade para Senna abrir mais vantagem ainda na liderança do campeonato. E ele estava tranquilo. Berger tentava chegar, ficava 5 segundos do brasileiro, mas não era uma ameaça. Só que na penúltima volta aconteceu aquilo que ninguém esperava. Ayrton Senna rodou! Rodou Senna! Rodou Ayrton Senna, Berger vai pra ponta! Ayrton Senna colidia com o retardatário Jean-Louis Leclerc, substituto de Mansell, e estava fora da corrida. Pela primeira vez em 1988, uma equipe não McLaren venceria. E foi a Ferrari. Gerhard Berger venceu o GP da Itália com Alboreto em segundo, dobradinha da Ferrari. Um momento para nenhum tifosi Monza esquecer. A quebra da invencibilidade da McLaren. Tristeza para Senna e Prost, mas alegria para Berger e Alboreto, os dois heróis ferraristas na Itália. Ed Shiver de Arrows completava o pódio, mas a festa era italiana, era ferrarista. E após essa prova histórica, eis o campeonato com 4 corridas para o final. Senna ainda liderava com 3 pontos, porém 5 corridas seriam descartadas da pontuação até o fim do campeonato. E como Senna tinha mais abandonos e mais vitórias, a situação era muito favorável para ele até o fim do ano, onde poderia até perder pontos no meio do caminho. Já Prost teria que ser perfeito até o fim, mas será que isso aconteceria? Vamos descobrir. Depois
depois do desastre em Monza para a McLaren, as coisas voltariam ao normal em Portugal, no Autódromo do Estoril. E com o novo chassi, eis uma surpresa no sábado, o pole não foi Senna, foi Prost. O francês ficou 4 décimos à frente do brasileiro que largaria em segundo. E então veio a largada, ou melhor, as largadas. A primeira largada foi abortada após a Rialdi de Césares ficar no grid. A segunda foi dada com Prost e Senna brigando pela ponta enquanto o caos rolava lá atrás. Um acidente envolvendo Perissala, de Césares, Warwick e Nakajima causando uma bandeira vermelha. Mas a terceira aí sim valeu, onde Senna largou melhor e apesar de espremido pegou a P1 de Alain Prost na curva 1. Só que na abertura da segunda volta veio a primeira tretinha entre os dois na temporada. Prost foi para ultrapassar Senna na reta principal que o espremeu no muro dos boxes. O francês segurou e passou. Prost agora era o P1, mas nada satisfeito com Senna. Espremida na largada e espremida na segunda volta, o clima esquentou. Prost então abria e Senna surpreendentemente começou a ser ameaçado por todos. Ivan Capelli de Marte colou nele, pressionava e o passou na volta 22. Berger com ousadia também passou Senna, mas voltas depois rodou e abandonou a prova. Na parte final de corrida, Senna parou nos boxes caindo de terceiro para sexto em uma corrida esquisitíssima. E Mansell abandonava, onde depois estava passando mal ao sair do carro. Enquanto na frente, Alain Prost vencia o GP de Portugal com imensa tranquilidade. Uma prova de manual do bicampeão francês. Capelli de Marte foi o segundo e Boutsen de Benetton foi o terceiro. Senna completou somente em sexto, a 1 minuto e 18 do vencedor Prost, em uma corrida onde reclamou que recebia avisos falsos de consumo de combustível negativo. Enfim, regra dos descartes. Após uma prova dos sonhos para Prost e dos pesadelos para Senna em Portugal, a Fórmula 1 seguia na Península Ibérica, mas na Espanha em Jerez de la Frontera. E agora sim, no treino classificatório, o pole position foi Ayrton Senna, mas com uma pequena margem, apenas 67 milésimos à frente de seu companheiro. Era só Senna vencer para se tornar campeão mundial. Só que o domingo, mais uma vez, começou mal para o líder do campeonato. Prost largou espetacularmente bem até com suspeita de queima de largada e virou líder, enquanto Senna largou mal e perdeu até P2 para Mansell. Apesar das reclamações de queima de largada, nenhuma punição foi dada para o francês. Senna tentava passar Mansell e até conseguiu, mas tomou X imediatamente na volta 2. Só que aí começavam os mesmos problemas de combustível de Portugal para Senna, e então a pressão veio. Capelli passou Patrese e então pressionava o brasileiro, onde conseguiu passar na volta 39 após uma ousada ultrapassagem na última curva. Mas 7 voltas depois, a Marte dele quebrou. Mas isso não impediu Senna de tomar mais pressão ainda, de uma Benetton e de uma Williams. Na volta 48, Nannini por dentro na última curva passou o brasileiro e era o terceiro. Senna então parou nos boxes para colocar pneus novos e aí sim veio voando, passando Berger, Gugelmin e Patrese para conquistar um sofrido 4º lugar em Jerez. Corrida difícil. E Alain Prost pela segunda corrida seguida vencia em 88. Prost venceu o GP da Espanha. E em segundo chegou um brilhante Nigel Mansell e Alessandro Nannini completava o top 3. Ayrton Senna foi o quarto, onde o título foi adiado para o Japão e gerou polêmicas. Diziam as más línguas que esses problemas do carro do Senna eram propositais, para tudo ser decidido no Japão, na casa da Honda. Se é verdade ou não, aí são outros 500. A realidade é que o campeonato estava assim com 2 corridas para o final. O líder do campeonato era Alain Prost, porém ele só poderia fazer 90 pontos até o fim do campeonato por conta da regra dos descartes. Então Senna vencendo no Japão seria campeão. Ou seja, estava tudo nas mãos do brasileiro para ele conquistar seu primeiro título. E com essas regras bizarras, será que ele conseguiria? Bora para o GP do Japão. Suzuka, Japão. Palco no que poderia ser a decisão no título mundial de 88 a favor de Ayrton Senna. Era a casa da Honda, o local perfeito para que uma McLaren Honda fosse campeã, na primeira temporada de uma rivalidade forte entre Senna e Prost. E o brasileiro estava atrás no campeonato. Porém, devido à regra dos descartes, se ele vencesse, chegaria a 87 pontos. Prost, então, com uma vitória do Senna, só poderia chegar a 87. E perderia no desempate, ou seja, tudo poderia terminar no Japão. E as chances
chances eram claras. Para Ayrton Senna ser campeão, bastava vencer a corrida, somente isso. Ou Prost não vencer no Japão. Se uma dessas coisas acontecessem, o brasileiro seria campeão. Para Prost ser campeão mundial, ele precisaria vencer as duas últimas provas. E o sábado foi o melhor possível para Senna, que conquistou a pole 3 décimos à frente de Prost. A aposta do francês estava na corrida, e Senna estava com a faca e o queijo na mão. No domingo, céu nublado, ameaça de chuva, o pole largava do lado sujo da pista, uma questão peculiar que existia em Suzuka. E então, quando a luz verde se acendeu, a largada foi dada. Ficou Senna. Ficou Ayrton Senna na largada. Ayrton Senna ficou na largada, caindo de primeiro, o pole para somente 14º. Alain Prost largava bem e era o líder, e o brasileiro teria que escalar o pelotão e vencer para ser o campeão, uma tarefa bastante difícil. Mas Ayrton Senna e Suzuka performariam um show para a história da Fórmula 1. Na volta 1 já era o 8º, na volta 2 já era o 6º, e depois veio as ultrapassagens cruciais. Primeiro passou Butsen, e depois Alboreto. Senna em 4 voltas já era o 4º colocado, depois de cair para 14º. Mais à frente, Ivan Capelli em ótimo ritmo passou Gerhard Berger na curva 1, enquanto a outra Ferrari de Alboreto era rodada e ficava na brita. Outro que ficou lá foi Nelson Piquet, que naquele GP estava doente. Senna então chegou em Berger e na volta 11 o passou, enquanto na ponta Ivan Capelli com a sua Marte pressionava Alain Prost, chegando até a passar na volta 16. Mas a alegria durou poucos segundos, pois Prost passou de novo. E com isso, Ayrton Senna, que era o terceiro, foi tirando a diferença, que chegou a ser de 10 segundos. E com menos de 20 voltas de corrida, Senna já estava pertinho de Capelli e Prost. Ele chegou, enquanto Capelli pressionava o líder da corrida, o bicampeão Prost. Porém, tudo mudaria no estalar de dedos. Ivan Capelli abandonava no final da volta 19, e agora o caminho estava livre para Senna atacar. O brasileiro chegava, tentava, e na volta 28 veio a ultrapassagem do título. Ele iniciou a manobra na chicane e na reta principal passou de passagem para liderar a corrida em Suzuka, uma das maiores recuperações de todos os tempos. E Senna liderava o GP do Japão rumo ao seu primeiro campeonato. Dali pra frente, outro drama começava, o da chuva, onde com pingos caindo, Senna pedia desesperadamente o final da corrida, mas nada disso poderia pará-lo. Aos 28 anos de idade, uma exibição histórica, Ayrton Senna da Silva era campeão mundial no Japão. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Os brasileiros acordados em plena madrugada comemoravam como se fosse uma Copa do Mundo. O Brasil, pelo segundo ano seguido, era campeão mundial de Fórmula 1. Prost chegou em segundo 13 segundos atrás e tinha que se contentar com o vice-campeonato. E a festa era brasileira, de Ayrton Senna da Silva, campeão mundial de forma épica. Quem completava o pódio era Butsen novamente com a sua Benetton. E acabou o campeonato, ele estava decidido a favor de Senna, a favor do Brasil, a favor do estreante na McLaren. Em seu primeiro ano numa equipe de ponta, título. Sobre o bicho-papão até ali, Alain Prost. Era o começo da rivalidade, no primeiro ano deu Senna. Agora, depois de toda a euforia, de toda a festa, saideira na Austrália. Na corrida anterior, título de Senna, momento histórico. E agora, eis o GP da Austrália, o encerramento da temporada em Adelaide. O pole position sem novidades foi Ayrton Senna, seguido de Alain Prost, a 12ª primeira fila 100% da McLaren no ano. Detalhe, o brasileiro estava com a mão direita machucada. Mas na corrida, Alain Prost soltou melhor que Senna e tomou a ponta na curva 1. Ayrton Senna ficou um pouco para trás. E aí começaria a ascensão de Gerhard Berger. Na volta 3, passando por cima da zebra com agressividade, Berger passou Senna. E aí o austríaco foi para cima de Prost em uma corrida suicida, onde na volta 14 passou ele no mesmo ponto e Berger era líder e abria vantagem. O que ele não esperava é que teria um obstáculo no meio do caminho. Berger foi passar o retardatário René Arnoux, mas eles se colidiram, e era fim de prova para ambos na volta 26 no mesmo ponto. Agora Prost voltava a ser líder tranquilamente com Senna em segundo de novo. Mais incidentes aconteciam na caótica Adelaide, como o acidente de Nakajima e Gugelmin, Patrese rodando sozinho e voltas depois, Mansell batendo na mesma curva que Patrese rodou. Mas lá na frente, Alain Prost venceu o GP da Austrália, uma vitória de honra 36 segundos à frente de Ayrton Senna. Nelson Piquet fechou o pódio, seu terceiro e último no ano, com 2 brasileiros no top 3. E tá aí, ano encerrado. Um ano de domínio da McLaren, com 15 vitórias em 16 corridas, 10 dobradinhas, 25 pódios e uma dominância nunca antes vista, cuja classificação ficou assim após o fim da temporada. Ayrton Senna era o campeão
campeão com 90 pontos. Alan Prost foi o vice com 87 pontos. E se contasse os pontos totais, Prost ficaria na frente. Mas a regra é a regra. E com descartes, o título era do Brasil, era de Senna. O terceiro foi o ótimo Gerhard Berger em um ótimo ano pela Ferrari. Seguido de Thierry Boutsen, Michele Alboreto e Nelson Piquet. Ivan Capelli, Derek Warwick, Nigel Mansell e Alessandro Nannini fecharam o top 10. E está encerrada a temporada de 1988. Apenas a primeira parte dessa trilogia que vai ficar muito quente mais pra frente. Se você gostou dessa parte inicial do documentário, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e o mais importante, espalhe esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais e por aí vai, que é de extrema importância. É um trabalho gigante, ainda mais uma trilogia, 3 de uma vez só, então dê essa força pra gente. E nos vemos amanhã com a parte 2, 1989. Essa promete. E é isso, tamo junto, falou!